Separação silábica. Separação silábica são fonemas expressos em uma só emissão de voz. Quando você fala uma palavra pausadamente, você já conceitua a primeira regra de separação silábica, falar casamento. Você já consegue conhecer e conceber que a palavra casamento se divide em 4 partes, né? Casamento, 4 partes. Quando eu pronuncio uma palavra pausadamente, eu consigo fazer a divisão silábica. Então eu já te passo a primeira regra. Fale devagar e pausadamente a palavra. Resolve a maioria dos casos. Tchau, já terminei minha aula. Não é bem assim. O português é falado em 9 países. Aqui no Brasil, na América do Sul, o Portugal na Europa e alguns outros países lá na África. Então são 3 continentes que falam a língua portuguesa. Como nós temos no próprio Brasil uma extensão muito grande de territórios, né? Aqui no Ceará, eu estou falando com vocês, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que é o extremo aqui do Nordeste, a ponta distante lá, nós tendemos a pronunciar palavras diferentes. Imagine do Brasil para Portugal ou para o Timor-Leste, São Tomé e Príncipe lá na África. Então nós temos diferenças ao falar uma palavra. Essas diferenças influenciam diretamente na separação silábica. Eu posso separar uma palavra de uma forma, Portugal pode dizer de outra. Por exemplo, a palavra história, historia. Eu falei pausadamente, historia. Lá em Portugal, eles pronunciam história em uma sílaba só. Essas diferenças é que costumam cair em prova. E nós temos que nos habituar em umas regras fixas que eu vou passar para vocês agora. Tudo bem? Então, lembra bem, primeira regra fixa de separação silábica é fale pausadamente a palavra, confie no seu instinto. Tudo bem? Ok? Vamos a um outro conceito antes da gente entrar propriamente nas regras. É o conceito de monossílaba. Por exemplo, eu posso ter a palavra pão. Pão é uma palavra monossílaba, porque só tem uma sílaba, não é verdade? Dissílaba, eu posso colocar a palavra até, ela se divide em 2, por isso que é chamada de dissílaba né? Dissílaba, dá para ver aí de 2. Trissílaba, de 3, então tenho até 3 sílabas, por exemplo, na palavra médico, 3 sílabas. E polissílaba, 4 ou mais sílaba. Nós temos uma polissílaba. Por exemplo, se eu pegar a palavra borboleta, borboleta, 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 sílabas, pode ter mais 5, 6, 7. Mesmo assim, ela vai ser chamada de polissílaba, ou seja, várias sílabas. Então, o primeiro conceito bem básico, isso aqui costuma cair em prova mais ou menos fundamental ou nível médio. Beleza? Então, eu já vou te passar aqui a minha primeira regra de separação silábica, tirando aquela de falar pausadamente, viu? Que é a minha base silábica. Como é que se constitui uma sílaba? A sílaba pode existir somente com uma vogal. Uma vogal é capaz de formar uma sílaba. Na palavra Ana, por exemplo. Ana. Você vê o A sozinho aí formando uma sílaba, é totalmente lícito. Consoante não forma sozinha uma sílaba. Portanto, você vai ter sempre essa ideia de a consoante estar buscando uma vogal para formar um novo par, uma nova sílaba. Tendo consciência disso, você vai aprender a nossa primeira base. Vogal forma uma sílaba sozinha ou então consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Ou vogal e consoante. É possível também dessa forma. Vamos dizer que na palavra amante, ó. Amante. Note que o A ficou sozinho, é uma vogal, ela consegue fazer uma sílaba sozinha, só que o M não conseguiu, tá? Não conseguiu, ela só consegue fazer se tiver uma vogal, beleza? O A constitui sozinha, o M vai buscar uma vogal. Se ela não encontra uma vogal depois, ela volta para a sílaba anterior. É esse o conceito que você tem que formar na base
silábica. Veja na palavra gangster. O G encontrou um A aqui, formou uma nova sílaba, já pode se separar. O N aqui não encontra uma base, ele encontra uma consoante. Como uma consoante precisa de uma vogal para formar uma sílaba, quando não consegue encontrar uma vogal, ela volta para a sílaba anterior. O N vai ficar aqui porque não encontrou uma base aqui. Consegue compreender? Sim? Gan. O G também não encontra uma base, porque depois eu tenho um S. Portanto, ele fica aqui. O S também não encontra uma base aqui no T. Portanto, fica aqui. Consegue compreender? Só o T encontrou uma base aqui. Aí por isso que ele se separou. Gangster. Você consegue compreender que se eu tentar pronunciar a palavra gangster, eu vou separar esse NGS. Gangster. E não é correto. Por isso que a gente tem que aprender algumas regras. No expresso, você falar pausadamente, eu não conseguiria, com certeza erraria a palavra gangster. Por isso que você tem que aprender essa primeira regra de base vocal, base silábica. Uma consoante busca uma vogal para se firmar como sílaba. Na palavra bíceps, eu tenho bi, consoante encontrou vogal, o C encontrou o E, o P não encontra base e fica tudo junto, ó. Bíceps. Eu não poderia deixar o P e o S sozinhos porque seriam duas consoantes em uma sílaba separada. E você sabe que isso não é possível. Bom, na palavra pneu, eu não separo, ela é monossílaba. Já pensou tentando separar? Pneu, isso não existe, ela não é dissílaba, ela é monossílaba. Pneu, pneu. Se eu usar a fonética, ficaria como? Pneu. Portanto, o P não se separa do N porque não tem vogal separando, a não ser na fonética. Na fonética eu tenho pneu, mas não, na escrita são duas consoantes, aqui é um encontro consonantal. Beleza? Na palavra transcontinental, como é que eu separo isso aqui? Ó, trans. Por que que ficou tudo junto? O T e o R, eu já vou falar aqui, já adianto para você a próxima regra. Estão lembrados lá na aula de fonética que eu disse quando a última for um R e um L, ele forma um encontro consonantal perfeito? Esse encontro consonantal perfeito quer dizer que eles não se separam. Como aqui eu tenho o T e o R, é o encontro consonantal perfeito, eles ficam juntos. O N não se separou do S porque aqui é uma consoante. O S se separou do C porque aqui é uma consoante. Por isso que elas ficaram com a sílaba anterior. Ficou tudo junto. Transcontinental. Consegue compreender? Ficou tudo junto porque eles não encontraram uma base vocálica, não encontraram uma vogal ali. Tá bom? Na palavra opcional, eu tenho o O, aí eu venho aqui, o P não encontra uma base aqui, fica na vogal anterior. Op, o C encontra, por isso que se separa. Op, si, o, nau. Beleza? Na palavra capcioso, do mesmo jeito, ó. K, o P não encontra base, fica na sílaba anterior. Cap, si, o, zo. Na palavra nupcial, o P não encontra base, fica como aqui? Nup, si, ao. É isso. Nupcial. O P não encontra base e se separou. Na primeira regra, quando eu te passei base silábica, eu te disse, a vogal forma sozinha uma sílaba, só que a consoante sempre vai buscar uma vogal para formar uma nova. Quando ela não encontra uma vogal, fica na sílaba anterior. Tá bom?
Você consegue ver na apostila de vocês aí 2 asteriscos. O primeiro asterisco vai falar justamente sobre isso, sobre quando a última for o encontro consonantal perfeito, ou seja, quando a última for um R ou um L. Por exemplo, na palavra cabra, cabra. Se você falar foneticamente a palavra cabra, você separa dessa forma, cabra. Se você usar o conceito da base silábica aqui, você separaria o B do R porque o B não encontrou uma base silábica aqui depois. Consegue compreender isso aqui, né? Ela deveria, via de regra, voltar para a anterior. Só que, quando eu tiver encontros consonantais perfeitos, elas não se desquitam, elas ficam sempre juntas, tá bom? Na palavra problema fica como? Problema. Encontro consonantal perfeito fica sempre junto. Na palavra sublime, sublime. Tá certo? Deu para entender? No prefixo sub, o que é que acontece no prefixo sub? Quando ele é seguido de L, pensa bem comigo. Quando ele é seguido da consoante L, o que é que vai acontecer? Pode gerar uma confusão. Eita, Vitor, o B de sub encontrando L formou um encontro consonantal perfeito. Não interessa aqui para nós se é um encontro consonantal perfeito ou não. Quando o prefixo sub for seguido de L, lembre-se bem, é melhor separar. Compreendeu o que eu disse? Pensa comigo na palavra sublinhar. Fica como aqui, gente, ó. Sublinhar. Tá pensando comigo aqui? Sublinhar. Vitor, formou um encontro consonantal perfeito. Não formou. Porque sub aqui é um prefixo. A palavra linhar existe de boa. Quando o sub faz parte de um prefixo, ele não forma um encontro consonantal perfeito. Isso não tem interesse aqui, tá bom? Isso não é interessante para aqui. A palavra sublinhar aqui no Brasil é separada dessa forma. Portugal não separa dessa forma. Portugal separa a palavra assim, ó. Sublinhar. A fonética de Portugal é assim. Aqui no Brasil não. Vitor, na hora do concurso, eu devo separar de qual forma? Sublinhar ou sublinhar? O Volpe, já estou recomendando a você, baixa na sua loja de aplicativos o aplicativo Volpe, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, para você conferir. Digita a palavra sublinhar no Volpe. Ah, Vitor, eu vou procurar no dicionário online, vou procurar no Google. Não procure. Procure no site, no aplicativo da Academia Brasileira de Letras, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. É lá onde você tira todas as suas dúvidas. A palavra sublinhar se separa de 2 formas. Uma para o Brasil e uma para o Brasil e uma para Portugal. Nos concursos públicos, costuma aceitar essa forma aqui, ó. Sublinhar. Costuma se acertar dessa forma, tá bom? Vamos resumindo aqui. Quando o prefixo sub for seguido de L, separe essa peste e deixe apenas a palavra sublinhar como uma observação, porque ela possui 2 formas de separar. Na prova, eu aceito apenas, eu, Vitor, aceito quando estou trabalhando com os meus alunos, aceito apenas essa. Eu até falei em outras aulas que a única que era aceita é essa, só que o Volpe resiste às 2 formas. Fique ligado. Nas outras, sublocar, fica como? Ó? Sublocar. Aqui não tem dúvida, não é sublocar não, né? Sublingual, fica como? Sublingual. Subentender, fica como? Ó, Quando ele é seguido de vogal, eu explico isso na apostila, ele separa normalmente, porque a consoante procura e acha uma base, não é verdade? Aqui,
o B voltou porque encontrou um L. O B voltou porque encontrou um L. Estão lembrados aqui que eu disse? Quando o sub for seguido de L, separe. Quando for vogal, ela vai se separar também. Veja, subentender. Fica como? Subentender. Subitem. Subitem. Gente, é muito estranho. Subitem. Fala aí, gente. Subitem. É muito estranho, tá? Mas estranho não resolve prova. Você tem que saber a separação. Tem também subemprego. Fica como? Ó, subemprego. Resumindo, o prefixo sub, seguido de L, separe. Com observação na palavra sublinhar. Se for seguido de vogal, ele também vai se separar, formando uma nova sílaba. Ok? Os dígrafos LH, NH, CH, aqueles dígrafos que a gente viu lá em fonética, não se separam, são sempre juntos. Então eu digo ilha, o LH sempre junto na palavra trabalho. Eu tenho trabalho, o LH sempre junto, né? O TR aqui é porque encontro consonantal perfeito. Cachorrada fica como? Ó, cachorrada. O CH fica sempre junto. Aí você pode me perguntar, Vitor, e por que foi que se separou aí o RR? Aí eu já te explico a próxima regra. Porque iguais se separam. Sempre que eu tiver duas letras idênticas iguais, elas se separam, não ficam na mesma sílaba. Então eu tenho aqui, ó, carro. Igualmente em cachorrada, o RR se separando porque são iguais, RR iguais. Na palavra passado, passado. Lembre-se bem que iguais se separam. De boa? Na palavra creem, eu tenho dois S, creem. Iguais se separam. Não tem um problema com isso. Ok, candidato? Nesse quarto item, nós temos os grupos QU e GU seguido de vogal. Quando o grupo QU e GU, seja ele dígrafo ou não, seguido de vogal, costumam ficar as duas vogais juntas. Veja na palavra aqui, Iguaçu. Iguaçu. Na palavra Iguatu, aqui uma cidade do Ceará. Iguatu. Na palavra qualidade eu tenho qualidade. Tá bom? QU e GU mais vogal, as duas vogais ficam juntas. Eu estou falando aqui de duas vogais juntas, mas isso não é possível. Por quê? Cada sílaba só pode ter uma vogal. Quando eu digo duas vogais, é uma questão didática, para não complicar. Eu tenho, na verdade, aqui uma vogal e uma semivogal. No caso, o U é uma semivogal, mais o A, que é uma vogal, tá bom? Quando eu falo duas vogais na mesma sílaba, é só uma questão didática, tá? Mas é sempre uma semivogal mais uma vogal. No tópico 5, o quinto item, vai falar de duas, pode ser até três vogais que são unidas pelo ímã, o tio. O tio age como ímã, fazendo a união dessas duas ou três vogais que tenha esse sinal gráfico tio. Tio não é acento, tá? Então veja, na palavra nós eu tenho nós. Nós. Lembrando que o tio é sobre o O, tá? Não é sobre o A, sobre os dois não. A gente tem mania de botar o tio sobre as duas vogais. Eu faço isso direto. Só que eu tenho que tomar consciência. O tio é somente na primeira. Cães, ó. Cães. Se eu pronunciar a palavra cães na forma pausadamente, como aquela nossa primeira regra, eu erro feio. Eu digo cães. Cães. Mas não, ela é uma palavra monossílaba. Cães, cães, cães. Na palavra bufão, fica como? Ó, bufão,
o til, o nil, essas duas vogais. Tudo bem? Quando eu tiver 3 vogais, nesse caso, quando eu tiver 3 vogais, eu vou ter que observar uma regra especial. Você pode observar aí na apostila de vocês. Quando eu tiver a sequência de 3 vogais, você vai fazer a regra 2 mais 1. O que é isso? 2 mais 1 quando a última for um A ou um O. Eu tenho que me fixar bastante nessa regra de número 6, porque dessa regra eu vou precisar na próxima aula, que é de acentuação gráfica. Compreende, candidato? Sim? Então veja, na palavra ideia eu tenho ideia. Eu só não sei se as 3 se separam, se as 3 ficam juntas, se as 2 primeiras ficam juntas, se as 2 últimas ficam juntas. Então eu estou com um problema grande aqui. Consegue compreender? E aí, Vitor? Quando a última for um A ou for um O, como é o caso aqui, todas são um A, o que acontece? Fica as 2 primeiras na sílaba anterior e a última separada. Então, como é que fica a ideia? Ideia, tá bom? Como é que fica na palavra joia? Nesse caso, fica joia, tocaia, tocai, na palavra assembleia, assembleia. Ou seja, quando eu tiver 3 vogais em que a última for um A ou um O, fica as 2 na primeira, ou seja, 2 mais 1. As 2 juntas e a última separada. Tudo bem? Você lembra que lá em fonética eu falei sobre os encontros vocálicos, só que eu não citei que encontro vocálico eu tenho o ditongo de 2 vogais numa mesma sílaba, tritongo eu tenho 3 vogais e o hiato eu tenho 2 vogais separadas, tá bom? A gente vai abordar isso daqui a pouco, eu vou começar a falar sobre ela, mas eu vou aprofundar um pouquinho depois. Veja, na palavra Iguaçu, que a gente separou agora há pouco, eu disse que tinha 2 vogais aqui. 2 vogais numa mesma sílaba não pode ser, tá? Uma vai ser uma semivogal e a outra vai ser a vogal. Quando eu tenho 2, teoricamente, para deixar mais didático, quando eu tenho 2 vogais, eu chamo isso de ditongo. 2 vogais numa mesma sílaba. Quando eu tenho 2 vogais que se separam, como é o caso do E aqui, que é a soma de vogal mais vogal, eu tenho um hiato. O hiato é quando 2 vogais se encontram em sílabas separadas. O ditongo, 2 vogais numa mesma sílaba. Na palavra ideia, acontece uma coisa aqui, veja. Ideia, eu tenho 2 vogais. Vitor, como é que eu vou saber quando é semivogal ou quando é vogal? Daqui a pouco eu explico. Eu só vou dizer que o aqui é uma semivogal e o A é a vogal. Ideia, eu tenho o E, que é uma vogal, mais o I, que é uma semivogal. Eu tenho aqui um ditongo chamado de decrescente. Vitor, me explica, daqui a pouco eu explico isso. E o A é uma vogal. Quando eu tiver semivogal mais vogal, eu não formo um hiato. Eu não tenho hiato aqui, porque para ser hiato precisaria ser de vogal para vogal. Aqui eu tenho o que muitos gramáticos chamam de falso hiato. Grandes autores como Napoleão Mendes de Almeida, Rocha Lima, dizem que há um hiato sim aqui. Só que eles não explicam e não percebem que eu tenho uma semivogal e uma vogal. As bancas de concurso costumam não aceitar isso aqui como um hiato. A mesma coisa acontece em joia e tocaia, tá bom? Pascoal Segala, tem outros autores também que falam sobre isso, mas principalmente o Segala é o principal defensor da glide. O que é uma glide? A glide é um fenômeno da língua em que diz que
a última vogal se estende, a última se estende até a próxima sílaba. Ou seja, quando eu falo a palavra ideia, ideia, é como se o i, além de formar aqui um par, ele se prolonga até a outra. Ou seja, teoricamente, eu vou ter aqui dois ditongos, não é verdade? Um ditongo aqui decrescente e um crescente. E eu teria dois hiatos, dois ditongos e dois hiatos. Isso é o que é chamado da glide. Os concursos não abordam isso, pelo menos eu nunca vi concurso abordar isso aqui, a não ser a questão do falso hiato que cobra-se demais. Eu estou passando esse conceito para você, se você quiser se aprofundar, fique de boa. Que é que eu quero que você saiba para o concurso ou para o vestibular. Nessas duas palavras é que eu tenho aqui um ditongo decrescente apenas. Do I para o A não há nada, não consegue, não há hiato aqui. Tocaia, eu tenho um ditongo decrescente aqui e não há hiato aqui, não há um hiato aqui, ele é falso, porque eu vou ter uma semivogal mais vogal. Para ter hiato, ele precisaria ser o que, candidato? Vogal mais vogal. Tudo bem? Os grupos fonéticos o ai, o ei e o ão são formadores de tritongo. Por conta do nosso extremo território, né, muito vasto, nós costumamos falar essas palavras pausadamente de formas diferentes. Vou te explicar isso aqui. Na palavra Paraguai, Uruguai, é uma convenção. Aqui nós não temos problema. Tanto o Brasil quanto Portugal e outros países costumam falar da mesma forma. Eu soletro a palavra Paraguai numa fonação só. Tanto Brasil quanto Portugal. Na palavra Uruguai, Uruguai. Então, pronuncio de uma só forma. O que é que acontece aqui em Paraguai, Uruguai? Esse guai, que são três vogais em uma mesma sílaba, a gente sabe que não são três vogais, se forma um tritongo. Como é a estrutura de um tritongo? Eu tenho uma semivogal, mais semivogal. Sempre vai ser assim, semivogal, vogal, mais semivogal. Semivogal, mais semivogal, formando o tritongo uruguai. Acontece que a palavra atuais, aqui no Brasil, é separada atuais, como sendo um hiato. Nós temos um hiato aqui do U para o A e nós também temos um ditongo. Dentro dessa mesma palavra, aqui no Brasil, nós temos duas formas distintas. Só que Portugal fala de uma forma diferente. Eles pronunciam atuais, 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 sendo isso aqui como um tritongo. Atuais. Então, ambas as formas estão corretas, sendo essa mais aceita aqui no Brasil e essa lá em Portugal. Eu sei que é frustrante, você queria uma regra fechada, mas infelizmente isso não existe, por conta que a nossa língua é falada por vários povos. Muitas pessoas falam português e existem essas diferenças. Na palavra quais, ninguém tem dúvida que isso aqui é somente um tritongo, quais, eu não digo quais, nem aqui nem em Portugal, forma um tritongo, ela é uma monossílaba, e na palavra usuais acontece o mesmo fenômeno lá de atuais. Eu posso separá-la de duas formas, atuais, aqui no Brasil, ou lá em Portugal, atuais. As duas formas estão corretas. Tudo bem? A gente viu quando envolvem três vogais, duas vogais com tio, beleza? Agora, quando eu tenho apenas duas vogais e que essas palavras não recebam acento, isso costuma dar bastante confusão na hora do separa e não separa. Por quê? Por conta dessas grandes diferenças de fonação entre Brasil
e outros países que falam o idioma. Eu vou utilizar como parâmetro Portugal, porque é de onde nasceu a língua portuguesa e foi depois distribuída para todos os outros países. Tudo bem? Tem na apostila de vocês todo esse discurso. Eu quero depois que vocês leiam com paciência essa introdução antes dessa regra, porque é de extrema importância, porque eu não tenho um conceito fechado para te dar. Tenho o que para te dar a questão do concurso, o que costuma cair mais em concurso e vestibulares, tudo bem? Aqui no Brasil, em Portugal, na verdade, a gramática portuguesa diz que existe um fenômeno chamado sinérese e diérese. A sinérese é quando eu tenho um hiato, eu estou falando da perspectiva do Brasil para Portugal, aqui eu tenho um hiato que lá em Portugal se fala como se fosse um ditongo. Por exemplo, se eu apelar para o seu senso de fonação, como é que você separaria a palavra suave? Ora, você separaria su-a-v. Está errado? Está não. Está totalmente certo e lícito aqui no Brasil. Aqui eu vou ter uma vogal mais vogal. Eu teria aqui um hiato, tá bom? Essa é a procedência aqui no Brasil. Lá em Portugal, eles costumam pronunciar essa palavra como suave, suave. Ao invés de suave, lá eles pronunciam suave, que é um ditongo. Portanto, eu posso ter um ditongo crescente aqui, em que o U vai ser uma vogal ou semivogal, enquanto que o A vai ser uma vogal. Dá para entender isso aqui? Ditongo decrescente. Você note aqui que eu tenho um fenômeno chamado sinérese, ou seja, um hiato que se transforma em ditongo. Vitor, e qual é a regra? Não existe. Existe apenas diferenciação e cabe aos investigadores, aos filólogos procurarem estudar esse fenômeno. Só estou mostrando para vocês que existem. Cai na banca, Vitor, o nome sinérese e diérese? Cai não. Mas essas separações aqui costumam cair. Eu já vou te mostrar a minha setinha aqui para que você veja o que é mais procedente dentro de um concurso público. Eu vou tentar te ajudar, te mostrar uma bateria de atividades e você treinar o que é mais comum nessas bancas, tá bom? Veja na palavra piedoso. Se eu pedir que você separe a palavra piedoso, como é que tu separa? Piedoso. Super de boa, tá certo? Tá. Eu tenho um hiato. É comum hiato aqui no Brasil. Lá em Portugal, eles pronunciam piedoso. Ele é piedoso. Piedoso. É comum em Portugal pronunciar como se fosse um ditongo. Ou seja, aqui hiato, lá ditongo. Sinérese. Sinérese de hiato para ditongo. Separa a palavra história aqui para mim. Vai lá, gente, vai. História. Aqui no Brasil é comum separar dessa forma. História. Pode separar foneticamente falando como brasileiro. Lá em Portugal, eles separam como? História. História. Pronunciando como ditongo. Ou seja, é uma diérese. Tá bom? A palavra saudade. Saudade. Eu pronuncio assim aqui no Brasil, não é verdade? Saudade. Saudade. Como se fosse um ditongo. Tá certo? Tá super certo. Isso aqui é comum em concurso saudade. Como é que em Portugal eles pronunciam? Saudade. Eles pronunciam de forma separada. Ou seja, quando eu tenho um ditongo no Brasil, que em outras regiões, Portugal, por exemplo, falam como hiato, esse fenômeno é chamado de diérese. O que é uma diérese? É a transformação de um ditongo em um hiato.
História pode ser chamada de diérese na perspectiva de Portugal, depende de onde você esteja falando. Falar sobre sinérese e diérese é um pouco complicado, porque depende de onde você esteja falando. De Portugal para o Brasil, eles vão chamar isso aqui de diérese, né? Depende de onde você esteja falando. Na palavra coelho, como é que tu fala aqui, ó? Coelho. Lá em Portugal, eles pronunciam como se fosse ditongo, coelho. Então, meu filho, as duas formas estão corretas. Eu aconselho que você verifique qual é a possibilidade da prova, da banca. Qual é a procedência da banca? A banca escolhe mais Portugal ou Brasil? É difícil. Então, verifique nas afirmações e vá fazendo por eliminação. Você tem que fazer um teste, ele é um campo de pesquisa. Tudo bem? Na prova, não costuma muito cair separação silábica, mas essa aula é imprescindível para você entender a acentuação gráfica, que é a nossa próxima aula. Tudo bem? Ótimo. Agora vamos começar realmente a falar sobre a regra de número 8, palavras com duas vogais e que não possuam acento. Isso aqui dá bastante trabalho por conta desse processo aqui. O que é que você vai entender aqui, gente? Ó, tá escrito na apostila de vocês podem acompanhar a minha setinha do Adão olhou Eva indo urinar. A, O, E, I, U. Você tem que observar essa seta aqui, que vai me servir para as duas coisas. Tanto para eu classificar o que é um ditongo crescente ou decrescente, também vai me ajudar a separar essas palavras, pelo menos uma separação aceitável. Tudo bem? Lembre-se, a palavra não pode possuir acento e tem que ser somente duas vogais sem acento. Esse A em primeira posição eu vou te mostrar aqui. Veja, na palavra pia, como é que eu separo a palavra pia? Do I para o A é crescente. Se é crescente, separa. É verdade? Se é decrescente, não separa. Como do I para o A é crescente, eu vou separar a palavra pia, formando um hiato. Hiato, existe hiato crescente, decrescente? Não, é só hiato, tá? Se nessas duas vogais que formam a palavra tiver a letra A, se o A está em segunda posição, você viu que eu coloquei o primeiro aqui, mas na verdade é segunda posição. Eu vou me corrigir aqui. Eu já vi aqui que não daria certo. Então coloquei aqui segunda posição. Corrigido. Lá na apostila está segundo e é segundo mesmo, tá? Quando o A vem em segunda posição, tá de boa. Eu uso a seta perfeitamente. Se o A viesse em primeira posição, não tem nenhuma em primeira posição, mas daqui a pouco eu mostro essa questão de segunda posição, tá? Então veja, o I para o A foi crescente, portanto separou. Agora veja a palavra bois. Do O para o I é decrescente. Eu tenho uma ordem aqui decrescente, do O para o I. Se é decrescente, não separa. E a palavra bois vai ficar juntinha. Se fica junto, eu vou chamar de ditongo. Nesse ditongo, eu não posso ter duas vogais em uma só sílaba. Eu vou ter que saber qual é a semivogal. Vamos classificar se é crescente ou se é decrescente? Do O para o I é decrescente, portanto é ditongo decrescente. Tá bom? Esse ditongo decrescente, sempre que tiver ditongo decrescente, eu vou ter que saber a sequência. Eu vou apagar aqui, mas você pode colocar aí no material de vocês. Se é crescente, eu vou ter uma semivogal mais vogal. Se é decrescente, eu vou ter uma vogal mais semivogal. Qual é a ideia para que você decore essa sequência? A semivogal é uma vogal fraquinha. Ela vai se alimentar bem, vai estudar com o Vitor Linardi e vai se tornar uma vogal. Semivogal fraca, vogal forte. Portanto, ela é
crescente. Do fraco para forte, evoluiu. Já decrescente, você era forte e se tornou fraco. Do forte para o fraco é decrescente. Consegue entender esse esquema aí direitinho? Sim? Portanto, eu tenho uma ordem aqui chamada decrescente. Se o ditongo é decrescente, a vogal vai ser a primeira e a semivogal vai ser a segunda. O O é vogal e o I é semivogal. Na palavra economia, do I para o A, do I para o A é crescente, não é verdade? Do I para o A é crescente, então como é que eu separo a economia? Economia. Formou o que a gramática chama aqui de hiato. O hiato é formado por vogal mais vogal. Na palavra biologia, do I para o O. Do I para o O é crescente, como é que fica aqui? Ó? Biologia. Eu tenho 2 hiatos aqui, não é verdade? 2 hiatos. E aqui eu tenho 2 vogais, ó. 2 vogais mais 2 vogais, porque o hiato é formado de vogal mais vogal. Na palavra lavoura, como é que fica aqui? Lavoura. Ficou junto aqui, ficou junto, lavoura. Se ficou junto, formou um ditongo. Vou botar só o D aqui de ditongo. Do O para o U é decrescente, ditongo decrescente. Em ditongos decrescentes, decrescente, eu vou ter a primeira vogal, mais a segunda semivogal, tá bom? Esse ditongo decrescente também pode ser chamado de oral ou nasal. Ele vai ser oral quando ele usar apenas as vias orais e não as nasais. Para você perceber, uma técnica rápida é você tapar as vias orais e verificar se ela usa esse canal. Por exemplo, fala a palavra voura, lavoura. Quando você pronuncia lavoura, você utiliza apenas os canais orais, não usa o canal do nariz. Agora falava a palavra pão, tampando o nariz, vai, ó. Pão, pão. Você veja que eu uso o canal do nariz, portanto ele é nasal. Na palavra, cadê? Economia, não. Aqui, bois, bota o dedo no nariz. Bois, bois, você usa apenas o canal oral. Por isso que aqui ele é oral e aqui é um ditongo decrescente oral. Beleza? Primeiras observações aí, são só 3, A, B e C, viu? Muito cuidado, deu para entender a regra. Agora eu vou ter 3 exceçõezinhas, não é 3 exceções, não são 3 exceções, perdão. São 3 observações em relação à seta. Você viu que lá na seta eu coloquei segunda posição, que a seta funciona apenas como segunda posição. Se o A vier em primeira posição, você tem que tomar um cuidado. Por quê? Note aqui na palavra sobressai. Eu separo bem até aqui, ó. Sa. Do sobressai, se você utilizar a seta, você vai deixar junto, porque do A para o E, decrescente não separa, vai ficar junto. E na verdade a palavra sobressai se separa dessa forma. Vitor, qual é o problema que essa palavra não dá certo na regra? Porque nas duas, o A veio em primeira posição. O A, quando vem em primeira posição, a seta não funciona. Aí você tem que usar o quê? A fonação. Mas é de boa essa palavra, veja. Sobressaem. A pronúncia me diz que ela deve se separar. Tudo bem? Quando o A vier em primeira posição, você vai usar a fonação. Se vier em segunda posição, você utiliza a seta de boa. Olha a palavra maestro. Como é que eu separo? Maestro. O A vem em primeira posição, eu separo usando a fonética, tá bom?
Na palavra esvaecer, como é que fica? Esvaecer. O A em primeira posição, usei a fonética. Caetano. Caetano. Na palavra atraente, atraente. O A vem em primeira posição, use a fonação. Cair. Cair. E sair, sair. Quando o A vier em primeira posição e ela tiver duas vogais, é só você utilizar a fonação. Tudo bem? Na letra B, o I e o U, vocês viram que na seta elas permaneceram páreas no mesmo lado. Portanto, não tem como saber quem é crescente e decrescente para eu poder separá-las. Use a fonação. É bem tranquilo usando o I, o U ou I. Veja na palavra picuinha. Como é que eu separo? Picuinha. Eu fiz um hiato aqui. Na palavra azuis, azuis, formando um ditongo. E aqui formando um hiato. Na palavra diluindo, fica como? Diluindo. Usei a fonética e consegui fazer de boa. Constituir. Constituir. Na palavra uivar, uivar. Na palavra possuir, possuir, formando outro hiato. Quando tiver I ou U, você usa a fonação. Com certeza eu vou acertar isso aqui de boa porque não tem problema. Na letra C, eu peço atenção com prefixos. Prefixos que são terminados com vogais e se chocam com outra vogal lá no início da palavra. Eu vou ter duas vogais se encontrando. Como o prefixo não é próprio da palavra, essa regra da setinha não funciona, são palavras novas. Veja na palavra reorganização que eu tenho o E como prefixo final, alto o O e o Ré de novo. O E encontra com O. Adão olhou Eva, é decrescente, ficaria junto. Não. Quando a palavra envolver prefixos, use a fonação. A regra desses três tópicos é para você usar a fonação. Como é que fica aqui, gente? Ó, reorganização. Lembre-se que o E se separa do O, porque eu usei a fonação. Autoinstinto. Autoinstinto. O O se separou do I. Na palavra reinstalação. Reinstalação. Mais uma vez, o E se separando do I. Com prefixos, use a fonação. 3 observações. Vitor, é coisa demais nessa primeira regra. É. Mas você ir para uma prova de separação silábica e não usar essa regra é muito pior. Pode consultar outras aulas e verificar outros meios. Eu acho bastante complicado esse item. Tudo bem? Palavras com duas vogais e o acento recai sobre uma dessas vogais. O que é que acontece? Via de regra, se o acento cair na primeira vogal, elas ficam juntas. Se cair na segunda, elas se separam. Veja na palavra graúdo, eu tenho graúdo. Note que eu tenho duas vogais, o A e o U, e o acento recaiu sobre o U. Quando recai sobre a segunda, 1, 2, recai sobre a segunda, ela costuma se separar. Na palavra chapéu, eu tenho chapéu. Recaiu sobre a primeira, ficaram juntas. Na palavra suávamos, suávamos. O acento recaiu sobre a segunda, portanto se separou. Note que isso é costume, a maioria das vezes se separa assim. Existem algumas exceções. Por exemplo, na palavra Olimpíada. Quando eu começo a separar a Olimpíada, eu tenho Olimpi. Quando eu coloco um acento sobre uma vogal, eu quero dizer que ela é uma vogal etônica.
Não tem condição de uma vogal que recebeu acento ser semivogal. Semivogal é sinônimo de fraqueza na fonação. Quando eu dou a coroa de um acento sobre ela, quero dizer que ela é uma vogal. O A nunca vai ser uma semivogal. O E, o I, o O e o U podem ser semivogais a depender da posição que venham na sílaba. O A nunca vai ser semivogal. É tanto que se você observar na minha setinha do Adão olhou Eva indo urinar, o A está em primeiro lugar. Não existe nada acima do A. O A sempre vai ser vogal. O que é que acontece em Olimpíada? O acento recaiu sobre a primeira. Ótimo. Quando recai sobre a primeira, ficam ambas juntas. Se eu conceber que eu vou deixar o I e o A juntos, eu vou admitir que eu tenho aqui duas vogais numa mesma sílaba. E isso não é possível. Eu estou explicando por que a palavra Olimpíada vai se separar mesmo o acento estando sobre a primeira, porque eu não posso ter duas vogais numa mesma sílaba. Nós temos uma exceção, não uma regra. Na palavra diríamos do mesmo jeito. Diríamos. Do I para o A. Sabíamos. Sabíamos. O I vai ser vogal porque recebeu o acento e o A sempre é vogal. É essa a razão de ambas se separarem. Tudo bem? Na regra de número 10, nós temos duas vogais com a anterior acentuada. Isso aqui é clássico, bicho. Veja a palavra ágil, por exemplo. Agil. Agil. Duas vogais com a anterior acentuada, as duas ficam juntas. Só que isso aqui é uma formação de diérese. Nós temos um ditongo aqui que é aceito no Brasil, só que não é assim que nós pronunciamos. Nós costumamos pronunciar a palavra ágil como agio, como se ela tivesse 3 sílabas e aqui fosse um hiato. Isso aqui é comum no Brasil. Isso aqui é comum em Portugal. Beleza? Comum em Portugal, ditongo, comum no Brasil, sendo hiato. Vitor, as provas aqui no Brasil costumam aceitar o quê? Essa. Costumam aceitar essa. Portanto, isso aqui é eventualidade. Não dê tanta vazão a essa. Quando eu tenho a anterior acentuada, o padrão de se aceitar é que ambas fiquem juntas. Todas essas têm essa mesma frescura aqui. Veja. História ficou junto porque a anterior está acentuada. Lembrando que ela poderia se separar o I do A. Na palavra plágio. Plagio. Opa, tá certo? Tá. Só que amplamente aceita é essa. Plagio. Essa é o mundo dos concursos. Na palavra refúgio, refúgio, ficou junta porque a anterior está acentuada, tá bom? Posso separar? Posso, mas é eventualmente. Na palavra áureo, áureo. Veja, essas duas vogais ficaram juntas porque o acento recaiu na primeira, ficou junta. Essas duas ficaram juntas porque a anterior é acentuada. Tudo bem? A regra do vizinho. Olha se o vizinho tem acento, permanece junta as duas últimas. Essa regra aqui vai me dar um trabalhozinho lá na aula de acentuação gráfica. Nossa próxima aula. Tudo bem? Agora você vai fazer a atividade, treinar bastante, tem as questões de concurso e boa sorte, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.